Solilóquio com a morte. Ah, um dia eu me sentei naquela pedra enorme e esperei a morte para ter com ela palavras maduras, uma prosa das profundezas. Meu coração em apuros ouviu a voz de cristal partido. É a morte, disse comigo. Quero falar contigo e caminhar pelas tardes, segurando sua mão austera. Morte minha, de onde vens? Te espero desde menina, só agora que tu vens? A morte muda, não responde. Fria é sua presença. Tenho te buscado há tanto tempo, somente agora sei. Estás comigo desde o nascimento. Te encontro dentro de uma fruta partida que não se come, porque amarga e corrompida. No vermelho oblongo da carne esquecida. Te encontro num sonho ruim, dentro da noite líquida, da sombra úmida do pântano, de uma angústia sempre revivida. Te encontro às vezes nos olhos do amado, que encaro de repente, distraída. Tu estás no negro vítreo das pupilas, porque oculta dentro da vida, e me arranca suspiros como amante devotado. Te encontro no vértice das horas, no dias e na sucessão de eventos, nos limites e no ouro das conquistas, num sol antes do declínio, se entregando à noite espessa. Parabéns, Poliana. Oi, gente. Começando por aqui mais um Literatura da Gente, o seu programa de literatura, né? Sempre aos domingos, a partir das 10 horas. Você vai lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscreve, comenta, dá aquele like assim, enfim. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E hoje o Literatura da Gente recebe aqui a professora, poeta, escritora, mestra em estudos literários, Poliana Furtado, que vai bater aquele papo gostoso sobre literatura. Seja bem-vinda, Poliana, ao nosso programa, tá? Literatura da Gente. Obrigada, Márcia. Agradeço o convite e fico feliz de poder participar desse programa, que está trazendo um pouco da nossa literatura para o público. Poliana, vamos começar buscando assim a sua origem, né? Você vem do Sul, né? Sua família, Paraná, onde você nasceu. Depois você foi para São Paulo, não é? E aos 14 anos você veio parar aqui no Norte, especificamente aqui no Amazonas, Manaus. O que trouxe você para cá? Aí assim, e você já trouxe alguma bagagem literária de outros lugares para cá? Bem, Ou você descobriu a poesia aqui? Como foi? Conta pra gente. Assim, a minha vinda para o Norte foi algo assim, um acidente histórico, né? Familiar, né? Vamos dizer assim, não era uma coisa que estava programado, né? Não era uma coisa esperada, de modo que nós viemos e tivemos que reconstruir a nossa vida aqui, né? Foi um verdadeiro recomeço aqui no Amazonas. Assim, lá no sul, sudeste, eu me interessava por literatura, lia, né, alguns poemas, já começava a ter os primeiros encantamentos, né, com a poesia, mas escrever mesmo, o que eu escreviam era garatujas literárias, vamos dizer assim, eram apenas alguns textos assim de ao iniciante, né, muito crus, né, textos muito crus, algumas paródias de música, algumas paráfrases, músicas populares, mas eu não considerava, naquele momento eu não estava produzindo nada de poesia, né, era apenas um mergulho em mim mesma, né, autoconhecimento. Perfeitamente, Poliana. Estou vendo aqui que você tem... você começou com esse trabalho, Rosa de Sombra, me parece que foi o seu primeiro trabalho. Não, esse aqui... Explica aí pra gente. No início eu preparei
Fractais. 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 Só que eu não trouxe aqui o exemplar do Fractais, né? O Fractais era uma produção assim alternativa, né? Semi-artesanal, inspirada no trabalho da Cirrose, né? Do trabalho dos artistas envolvidos na revista O Movimento Cirrose. Eu resolvi fazer uma coisa assim bem intimista, né? Um trabalho assim mais assim. São poemas? Né? Poemas, né? Para poder iniciar, né, um processo de divulgação dos meus textos. Isso foi em 2007, com Fractais, depois eu fiz A Margem da Luz, e daí esse aqui eu produzi em 2013, se eu não me engano. Esse exemplar aqui é de 2017. Né? Ele já foi posterior ao primeiro livro de poemas, o livro das 7 letras, né? Perfeitamente. Então, era uma maneira também de antecipar. O Fractais foi uma maneira de antecipar o Simetria do Caos, que foi publicado pela 7 Letras, uma editora do Rio de Janeiro. E eu me lembro de eu conversar com a Márcia Antonella, na ocasião era Márcio, do meu interesse de publicar um livro com esse título, e eu lembro que você me estimulou muito, né, me incentivou bastante, dizia que queria ver os poemas, né, do Simetria do Caos. E em 2011 eu publiquei pelas 7 Letras. E eu tive o privilégio de ler e recomendo ao leitor, né, as pessoas que acompanham o trabalho da Poliana Furtado. É um livro de poemas, né? Simetria do Caos, muito bom, por sinal, gostei bastante. E você, em seguida, publica A Sombra do Iluminado. Também é de poemas, né? Sim. A Sombra do Iluminado, essa obra aqui, né? Poliana. E por último, essa é uma recente, Elefantes em Isopor Azul. Então são 3 obras da Poliana Furtado. Eu percebi, Poliana, lendo, ainda não li esse último, né? Elefantes em Isopor Azul, li os 2, mas eu percebi uma temática, uma certa temática intimista, né? Coisa muito introspectiva. Você aborda a questão das incertezas também. É isso mesmo? Sim, que você trabalha nesses, que perpassa a tua poesia? O que predomina muito é essa questão do mergulho nas minhas próprias incertezas, né? Das nossas incertezas, né? Acho que nós atualmente estamos vivendo um momento em que as pessoas se agarram demais a essas certezas, né? Essas respostas prontas, né? E de repente a gente vê que as pessoas estão mergulhadas em ilusões e não encaram a verdade, né, de si e do mundo, não querem encarar. Então elas vivem sempre numa, como naquela metáfora do Platão, dentro da caverna. O mito da caverna. O mito da caverna, elas olham para as sombras como se as sombras fossem a própria realidade, né? Quando na verdade as sombras são apenas as projeções da realidade. Então a gente percebe muito isso atualmente, né? Mas eu acho que é uma coisa muito do ser humano. O ser humano parece que ele se apega às ilusões. E no meu poema eu tento questionar essas certezas, tentando dar atenção às nossas dúvidas, né? Às nossas inquietações, e como uma maneira de tentar ir além, né? Se aprofundar, né? No entendimento de nós mesmos, né? E no entendimento do que acontece no mundo, na vida. Mas esses são os poemas assim, com uma influência muito forte do movimento surrealista, do expressionismo. Então ele tem muito aspecto do irracional, da irracionalidade, da exploração do nosso aspecto mais primitivo, que é o nosso inconsciente, né? Mergulhar no inconsciente para descobrir aquelas imagens, né, que revelam aspectos profundos, os arquétipos, né, do inconsciente coletivo, às vezes se revelam numa imagem no sonho.
as imagens de um sonho e na literatura, né? A literatura é cheia de arquétipos universais. E às vezes eu tenho essa busca, né? Encontrar esses arquétipos e representá-los, manifestá-los, né? Exatamente. Foi o Sócrates, se não me falha a memória, que falava que as dúvidas é que move a nossa existência, né? Exatamente. Sem as dúvidas, né? Como é que a gente, né? São as dúvidas que fez o ser humano avançar, né? E avançou como civilização, como cultura, pelas dúvidas. Mas infelizmente o que a gente vê na atualidade é que o próprio homem ele utiliza a civilização para produzir a barbárie, né? Acaba, digamos, manifestando o que há de pior no ser humano através de uma forma de manipulação das massas, né? Parece que o homem ele avançou muito no processo de manipulação do pensamento, do pensamento e da ação, né? Felizmente. E nós estamos lá atrás no que se refere a uma visão mais espiritualizada, de uma visão mais sensível, diria poética. Perfeito. Do mundo, da realidade. Poliana, me diz uma coisa, quais são as tuas referências literárias, as tuas influências, assim, qual foi a tua gênese de formação literária, eu diria, assim, né? São muitas, né, evidentemente. São muitas, né? De início eu penso no Fernando Pessoa, né, que foi um dos poetas que mais me inquietou, né, com seus heterônimos, né, com a produção dos versos através dos heterônimos, e eu gostava muito do Álvaro de Campos, né, que era o mais enlouquecido, o existencial é esse? É aquele o engenheiro meio que futurista, que tinha uma coisa assim meio esquizofrênica, uma relação meio esquizofrênica com o mundo, né? E eu me identificava bastante com os escritos, né, do Fernando Pessoa. Até hoje, né, eu leio e releio os textos do Fernando Pessoa. E essa coisa da busca, a busca do que há de mais profundo, né, no ser, no mundo, né, na realidade. E outras referências importantes, Hilda Hilst, né, uma autora que tenho relido bastante. Gosto muito da Hilda Hilst. T.S. Eliot, né, que tem uns poemas assim, Nós Somos os Homens Ocos. É um poema impressionante, né, que a gente lê assim, a maneira como ele versa o aspecto da condição humana perante o mundo. É algo impressionante. É um dos autores também que eu costumo Clarice Lispector ler. também, Clarice né? Lispector, sem dúvida. Clarice. Eu adoro sem Clarice. dúvida, Clarice Lispector, que parece revelar uma outra dimensão da realidade, né? Com as técnicas de fluxo do inconsciente, né? Da consciência. Ela vai manifestar uma outra dimensão do personagem, e isso revela muito além como numa crônica que ela escreveu, ir além da superficialidade das coisas e dos seres, né? Superar essa capa de superficialidade que nossos olhos acostumados, né, a enxergar apenas as sombras, acaba se satisfazendo e não tentando enxergar mais profundo. Você acha que esses autores, eles de fato mudam a percepção do ser humano com relação ao mundo? Esses que você acabou de citar e outros evidentemente outros poetas, escritores? Eu posso falar por mim, né? Por outras pessoas, que eu diria que
para mim, modificou muito a minha percepção de realidade. Ler esses autores me revelou outras possibilidades. Né? Eu acho que a leitura, ela tem um poder muito grande, né, de modificar o pensamento do leitor. Por isso que eu acho que a leitura ela deve ser sempre muito estimulada. A gente vive num período em que as pessoas não estão mais tão focadas na leitura, né? É tão difícil parar para sentar e ler um livro, mas a gente ainda tem que continuar, né, a incentivar, porque a leitura ela tem um poder, não só a leitura, né, as artes de um modo geral, né, o cinema, o teatro, né, a música, mas eu falo da literatura porque ela manifesta dimensões, né, certas dimensões que às vezes as outras artes podem não revelar, né, dimensões da realidade e do ser humano. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta de um telespectador, né, que acompanha o programa. A gente está abrindo também para o telespectador do Literatura da Gente fazer a pergunta para o entrevistado. Então, nós temos aqui uma pergunta, Poliana, que foi enviada para a gente. Eu vou ler aqui a pergunta. É do Cio Neymar, lá do centro, né? Ele enviou uma pergunta aqui para você. Uma pergunta um tanto poética. Ele fala bem assim: o suor do poeta é uma lágrima, né? O suor do poeta é uma lágrima quando ele está trabalhando na sua escrita, né? Então ele pergunta assim: já ocorreu alguma lágrima sua durante o processo de criação, durante ou depois? Ele cita aqui a questão da emoção do artista, né? Eu acho que o ato de criação, o primeiro momento, na verdade a criação ela tem várias etapas, e eu acho que esse primeiro momento, esse momento de fluxo, né, do primeiro, digamos, quando a gente tem aquele estalo e o jorro criativo, eu acho que é um momento emocionante, é um momento em que todos os nossos patos se movem de uma maneira, com uma grande intensidade. Né? Esse é um momento de muita emoção. Lágrimas eu não cheguei a derramar, mas assim, foram momentos bastante emocionantes. Assim, o ato de escrever, né? Após a escrita, a gente sente né? Você concebe essa emoção, né? Sente uma certa emoção. Às vezes não durante, mas após o momento, né? É muita, né? Como se um nascimento, né? Exatamente. Um nascimento de algo que veio de dentro, né? Até porque isso aqui nada mais é do que um filho, né? Que Sim. a gente concebe para o mundo, né? É verdade. O livro é um filho, né? Que vai para o mundo e já não nos pertence mais, né? Exatamente. Eu queria, Poliana, que você nos brindasse com um poema de alguma obra sua aí, né? Você fica à vontade para escolher. Já. Pode ser A Sombra do Iluminado, que é uma obra que eu gostei bastante. Eu percebi que você trabalha haikais também aí, né? Também. Que não é um exercício dos mais fáceis, o haikai, né? Você quer que eu leia haikais? Você que sabe, eu apenas citei, mas se você quiser ler os haikais, né? Fica à vontade. Então tá, eu vou ler uma página que é uma sequência de 3 haikais. Solo e firmamento. Os pés tocam os grãos. O mar, o infinito. Sons sussurrados das sombras cintilantes, vozes dos meus ossos. Aqui não tem nada. Ali também não tem. Achei uma vaga. Então aqui a gente diria assim, tem a forma do haikai, mas eu chamaria eles de tercetos, né? Esse aqui são tercetos. Mas daí aqui na outra página tem algo que se aproxima um pouco mais da atmosfera do haikai, né? Que o haikai ele não é apenas forma, ele tem toda uma estrutura, né? Uma filosofia para si, né? Uma atmosfera, um modo de estar para se
criar, né? Perfeitamente. A relação Então, com a natureza, principalmente, né? isso. Que é um dos... De madrugada, ressoa o ranger das redes no velho barraco. Ao amanhecer, gatos e cães saúdam os visitantes. Lua de verão, a cidade passa a noite inteira acordada. Então esses aqui se aproximam mais, né, da atmosfera do haikai, porque teve uma época que eu fiz uma oficina de haikai aqui no Amazonas, né? Veio a escritora Alice Ruiz. Sim. E ela Ex-esposa né, do fez Leminski, né? Isso. Ex-companheira do Leminski. E eu fiz essa oficina, né, e entrei em contato com muito dos princípios que regem, né, o haikai, a questão do Zen budismo, né, que é a filosofia que está por trás da composição, né, desses poemas. E isso teve um impacto interessante na minha vida, né, Perfeito. e na minha produção. O haikai ele exige muito a contenção, né? Você tem que dizer tudo com muito pouco. E esse é o grande desafio do escritor, né? De Exatamente. condensar o máximo possível aquilo que ele tem, né, para revelar. Aqui tivemos grandes nomes, grandes poetas que produziram, né? Que enveredaram por esse campo do haikai, né? O Luiz Bacelar Bacelar, é para mim Satori. um gênio, mestre, né? Sim. Satori foi uma obra que É. haikai. Acho que o Aníbal Bessa Aníbal também. Bessa, sim. E tem o Alberto Evangelista também, que produziu haikais muito bons. E assim, eu acho que é um campo a ser explorado, né? Explorado dentro, né? Porque o haikai tem muita relação com, né, a alma dentro do universo, sua conexão com o cosmos, né? Então é um exercício difícil para os tempos atuais. São tempos bastante delicados. Você começou, Poliana, com publicações independentes, né? E publicou até mesmo na Cirrose, né? Teve uma passagem na Cirrose. E de repente você está aí publicando por editoras, né? A nível nacional, editoras grandes assim. Até que ponto essas tuas relações elas te ajudaram, influenciaram a você galgar esse degrau, você chegar aí, né? Houve alguma... Sem desmerecer, você é uma poeta de um talento maravilhoso, né? Eu sou testemunha disso. Mas até que ponto isso pode ter ajudado, assim? Ou não ajudou você chegar a esse... Porque tem escritores que militam, né, na literatura há muito tempo e não conseguem chegar a publicar em editoras grandes, ter esse alcance nacional. De repente você deu um salto, né, das publicações independentes, publicando agora por editoras grandes, né? O curioso é que quando eu me olho, eu vejo que eu não cheguei a lugar algum. Estou no caminho ainda. É isso que eu vejo. O que aconteceu? Que realmente o sonho de todo... Sonho não, o desejo, a vontade de todo escritor, até aqueles escritores que produzem as suas obras de maneira mais artesanal, é ver a sua obra publicada por uma editora, né? Isso é um sonho, é um desejo, né? Muito grande. De fato, assim, para mim foi uma alegria poder encontrar uma editora que se interessasse pelos meus textos, né? E eu pudesse publicar. Mas isso no fundo acaba que não muda muito. Não muda muito. Eu estou na luta. Assim como os poetas que estão produzindo as suas obras de forma alternativa, eu também estou na luta, né? Então, quer dizer, não muda tanta coisa assim, né? Pelo menos assim, a editora que eu
que eu publico, Sete Letras, é uma editora assim respeitada por publicar obras de excelente qualidade. Só que assim, e daí como que isso impacta na minha vida? Não impacta na minha vida, na verdade, né? Eu não ganho nada com os meus livros, né? Eu não recebo pelos meus direitos autorais. Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil os escritores, principalmente poetas, venderem, né? Certo. Né? Até os poetas mais consagrados, mais respeitados, né? Poetas que têm história, eles também estamos vivendo uma crise muito grande do mercado editorial. Então, quer dizer, as editoras, né, elas cada vez menos publicam poesia, cada vez menos. E então é cada vez mais complicado para o poeta ele se colocar nesse lugar, né, de um autor que recebe os frutos do seu trabalho. Não, eu escrevo e publico por paixão, porque não tem esse retorno que eu acho que você está querendo se referir, né? A questão financeira. Não é só a questão financeira, mas a projeção também. A projeção também, né? É tímida e vagarosa. A questão financeira a gente, né, sabe que realmente não é é uma projeção tímida, né? Exige muito trabalho do próprio autor, né? E como eu sou uma pessoa extremamente tímida, introspectiva, né? Eu tenho um certo embaraço de sair por aí divulgando as minhas obras. É meio complicado para mim. Mas, assim, é necessário, né? É um processo necessário. O autor precisa se tornar uma espécie de mercador da sua própria obra. Perfeitamente. Né? Nos dias atuais. Então, para mim, eu escrevo pela minha paixão. Acho legal que eu consiga publicar por uma editora legal, mas não muda muito, não. Para mim, até o momento, não vejo essa, né, mudança. Talvez se fosse uma editora mais, né, como uma editora como a Companhia das Letras, né, tem outra dimensão, mas ainda assim soube, através de pessoas da área, muito experiente, que também não é essa coisa toda não, que também é uma luta, né? O autor acaba se tornando um propagandista da sua própria obra, e isso é bem embaraçoso, né? Para mim. Certo, mas você já foi indicado finalista do Prêmio Jabuti. Como foi isso? Como é que você recebeu isso? É importante esse prêmio nacional, né? Foi uma indicação, mas como indicação eu fiquei muito feliz, né? Foi uma surpresa maravilhosa. Eu sentia que o livro tinha potencial para isso. Qual foi a obra? É A Sombra do Iluminado, que você teve a alegria de ver os haikais, né? Os haikais. E para mim foi uma surpresa, né? Eu acreditava na obra, mas ao mesmo tempo eu fiquei admirada e feliz com essa indicação, né? Que pelo menos eu vi que realmente o livro ele tem algo que chamou a atenção de leitores especializados, né? Vamos dizer assim. Certo. Uma obra muito, muito madura, eu senti isso, uma obra muito densa. Gostei muito desse trabalho. Mudando um pouco de assunto, Poliana, vamos adentrar esse momento que nós vivemos no país, no Brasil, né? Você como professora, aliás, meus parabéns, porque hoje é dia 15, né? Dia do professor, sim, na verdade. E você é uma educadora. E a Poliana como poeta, como cidadã, como é que você vê esse momento que nós estamos passando no Brasil, Poliana? Há alguma fresta de otimismo? Gostaria de saber. Eu estou numa fase meio pessimista, sabe? Para mim está difícil ver uma luz no momento. Eu também quero parabenizar os professores, porque os professores, eles são verdadeiros guerreiros, né? Vivemos em tempos assim sombrios, é como se a gente tivesse voltado alguns anos, né? Como se o calendário tivesse retrocedido, estivéssemos no início do século XX, né? E nós, escritores, professores, artistas, pessoas ligadas
as ciências, né, o conhecimento, a formação, tem que ter essa digamos, resistência. Tem que ter uma atitude de resistência ao que está acontecendo. E na verdade é difícil, porque a gente vê que o nosso país agora está nas mãos de uma pessoa que é contra o conhecimento, é contra a cultura e que está deteriorando, está fazendo coisas assim terríveis, né, em termos de conquistas, de direitos e que foram construídas, levaram-se anos e anos para serem construídos e agora estão sendo destruídos de uma maneira assim tão rápida, né? E a gente vê muita perplexidade. Eu mesma às vezes me sinto perplexa. Tem hora que eu fico muito perplexa, eu entro no modo de... Parece que eu não estou vivendo isso. Uma hora eu nego tudo que está acontecendo e eu entendo que a gente está vivendo um momento de total absurdo. Estamos vivendo um absurdo. Mesmo, né? Então, a sensação de impotência e esse certo pessimismo, ele acaba, digamos, dando caldo para uma visão meio que desencantada da realidade, né? O que pode ser um caminho para as dúvidas, essas dúvidas tão necessárias, mas eu acho que a gente precisa sair dessa fase de letargia, de perplexidade que estamos vivendo no momento para uma outra fase, uma fase em que a gente possa agir para tentar reverter a situação, porque do jeito que está, não há solução. Do jeito que está, não há solução. A gente tem que passar por uma mudança, né? Uma mudança de atitude e ação. Mas eu acho que no momento muitos artistas estão em estado de perplexidade. Eu acho que é o meu caso. E o meu também. É como se estivéssemos dentro de uma obra de Franz Kafka, né? Tamanho o absurdo que a gente está enfrentando nesse país, né? E a dificuldade de encontrar um meio de tentar reverter, né? Porque se revela como quase que um mito de Sísifo. Sim. Que é aquele que rolava a pedra, né? Aquele movimento do trabalho vão, né, que leva a pedra para o alto da montanha e a pedra sempre rola e consegue, né, sempre voltar esse mesmo movimento. Né? É uma situação absurda mesmo que a gente está vivendo. Perfeitamente. Poliana, eu queria que você comentasse um pouco dessa sua última obra, que eu ainda não tive o privilégio de ler, Elefantes em Isopor Azul, né? Uma sua obra mais recente, né? Você poderia falar um pouquinho dela? O que ela aborda, na verdade? São os mesmos temas que você vem trabalhando ao longo de toda a sua... há uma certa continuidade com a questão do intimismo, de uma literatura mais voltada para questões internas. Mas aqui no caso eu sinto que faz muito sentido essa obra nos tempos de hoje, porque a gente vive um absurdo, a gente está vivendo um absurdo. O próprio título é um título absurdo, né? Né? Se você for procurar o Elefante Isopor Azul no livro, você não vai encontrar. Né? O título surgiu num sonho. Né? Eu sou muito daquela pessoa que colhe ideias e imagens dos sonhos, né? E eu me lembro que eu ouvia um poema lindíssimo, maravilhoso. E o meu desespero de acordar e poder anotar esse poema e escrever esse poema e depois publicá-lo, mas eu não conseguia lembrar. Depois que eu acordei, eu não lembrava o poema, mas eu lembrava apenas de Elefantes em Isopor Azul.
Eu pensei, esse é um belo título para um livro, eu pensei, quando eu anotei. E de fato é. E daí acabou instiga, né? Eu montei eu escolhi os poemas, né? Preparei os poemas, uma série de poemas com muita essa questão do absurdo, da irracionalidade, né? Um pouco daquela estética surrealista, né? Abstracionismo também, eu percebo aí, né? Sim. E reuni nesse livro bem pequenininho, bem fininho, e que é repleto de imagens oníricas, né? No meu ponto de vista, assim, é um livro de muitas imagens oníricas. Muitas coisas que eu pesquei em sonhos. Maravilhoso. Às vezes o trabalho de arte ele se manifesta de forma onírica, não é? Sim. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Você poderia nos brindar com um poema? Ah, sim, exatamente. Da sua obra mais recente? Um exemplo, né? Um exemplo. É Lago Onírico. Escamas dentadas, asperezas incisivas de serra mordente. Se tocasse o torso de jacarés no lago, teria o toque da imprudência sobre a rudeza viva e o temblor da pele turvar toda a vista numa embriaguez mística. É uma imagem que me ocorreu no sonho, né? Nossa, eu fiquei... A imagem de jacarés num lago, assim, eu estava num lago e eram tantos jacarés e eu ficava, né? Nossa, para que tantos jacarés? E de repente eu resolvi, né, tentar, através dessa imagem, construir um poema que apresentasse esse pathos da emoção, né, que eu senti, né, uma emoção diferente. O imperador. Caminhas por essas trilhas silenciosas e na distância te distingues de outras formas. Teu corpo quente vibra e segues resoluto a correição das formigas, mas sem chegar a parte alguma. Procuras sol e sombra. Repousas em uns barrancos verdes. Miras vertiginoso a avidez de um abismo, com um horror de quem resiste à contemplação do próprio espírito. Maravilhoso. Então, Poliana Furtado, onde é que o leitor do Literatura da Gente vai encontrar essas 3 obras dos teus livros? Fala aí pra gente. Bem, pode encontrar no site da editora, né, que é a editora 7 Letras, no site da livraria Martins Fontes e pode também encontrar na estante virtual. Para quem costuma comprar livros pela estante virtual, também tem títulos disponíveis lá, né? Que legal. Poliana Furtado, foi uma honra tê-la aqui no nosso programa Literatura da Gente, né? E suas considerações finais, né? Bom, agradecer o convite, dizer que é sempre uma grande satisfação, né, poder estar contigo, né? Seja agora nesse momento, nessa entrevista, como nos eventos que participamos de literatura. Muito legal ter você como uma companhia. E assim, eu tenho aquela sensação de que o que eu realmente queria dizer não está dito, né? Aquela sensação de que sempre falta. Talvez seja essa a grande busca. Exatamente. A busca daquilo que ainda não foi dito. Aquilo que todos gostariam de dizer, mas ninguém ainda usou. Estou nessa procura, né? Quem sabe um dia eu encontro. Estamos nessa procura também. Gente, muito obrigada, tá, Poliana? Ficamos por aqui com o nosso programa Literatura da Gente. Lembrando que sempre aos domingos, a partir das 10, você vai lá no nosso canal, no YouTube, se inscreve, comenta, né? São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Ficamos por aqui. Beijo da Márcia Antonelli, tá?